eu pedi a Deus, Deus me use ali como o Senhor nunca me usou antes. Aleluia. Eu peguei meu caderninho e fui só, a revelação foi descendo e fui passando pro caderninho para trazer para os irmãos aqui. E não é comida requentada, é lá do céu que veio. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui da maneira que entrou. Glória a Deus. Eu não sei há quanto tempo que está jorrando sangue na sua vida. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo calada, sofrendo calado. Mas hoje Jesus tem resposta para o seu problema aqui nesse lugar. Ele vai lhe abençoar em nome de Jesus. Quantos creem? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo 25. Diz assim o texto: e certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Somente até aí, em nome de Jesus. Pode se assentar, mas glorificando o nome santo de Jesus. Amém? A Bíblia diz que as palmeiras batem palma para o Senhor. Irmãos, quantos que hoje gostariam de estar aqui glorificando o nome de Jesus, mas estão em cima de uma cama de hospital, estão entubados no CTI, e a única coisa que eles escutam da boca de um médico é dizendo assim: não tem mais jeito para fulano, fulano só um milagre, né? Mas nós glorificamos a Deus que você tem uma boca linda e você pode glorificar o nome de Jesus aqui nesta noite, porque o segredo é nós estarmos adorando o nome de Jesus. Aleluia. O segredo é esse, é nós sermos mais gratos a Jesus. Nós estamos vivendo uma geração, irmão, de crentes ingratos que não sabem agradecer por aquilo que Deus tem feito. Aleluia. Quando tudo está muito bem, aleluia, glória a Deus. Mas quando vem a primeira aprovação, ele bota a Bíblia de lado, ele escolhe o seu terno e diz assim: servir a Deus nunca mais. Nesta noite eu quero te dizer, como profeta de Deus, ou vai ou racha, porque com Jesus Cristo não tem meio termo. Em cima do muro não é de Deus, em cima do muro é de Satanás. E o que nós temos é um monte de crente em cima do muro. Quem fica em cima do muro morre, cai, quebra o pescoço e morre. A Bíblia diz que um homem estava em cima da janela ouvindo Paulo pregar e ele cochilou, caiu morto. Se não é misericórdia de Deus, tinha morrido. Amados, só para nós entrarmos na mensagem, porque na mensagem eu creio que muitos vão ficar boquiabertos do que Deus vai falar aqui nesta noite, para a glória e honra dele. Não para mim, é porque eu sou caco entre os cacos. A glória é toda do Senhor Jesus. Os irmãos, só para ter noção, abra a Bíblia aí. Nós vamos falar dessa mulher. Abra uma Bíblia aí em Levítico, no capítulo 15, versículo 25 e 27, para nós entrarmos remoendo a palavra. Eu gosto de pregar a Bíblia. Pregar conto da carochinha tá por fora. Eu gosto de pregar a Bíblia. Sabe por quê? Porque quando eu prego Bíblia, Deus lá no céu fala bem assim: abre a boca que eu me responsabilizo. Mas quando eu começo a contar conto da carochinha, o Senhor fala: agora arca com as consequências, porque eu não mandei você falar. Por isso que é bom pregar a Bíblia, é bom você estudar a Bíblia. Você está precisando de uma resposta de Deus? Para de ficar procurando profeta. Procure a palavra, que a palavra tem resposta para o seu problema. Glória a Deus, Senhor. A Bíblia está aqui, irmãos. Mas é mais fácil lembrar do profeta. E talvez o profeta não está naqueles bons dias e vai te turbar. Acharam aí? Levítico 15, capítulo 15,
versículo 25 e 27. Hoje nós vamos comer Bíblia, hein? Glória. Nós vamos comer Bíblia, porque hoje o que está faltando no meio da igreja é Bíblia. Os louvores, ninguém está percebendo isso. Quem era o cantor oficial lá no céu? Satanás. De instrumento musical e de música, quem entende é o diabo. Entende bem, porque tudo foi feito para ele. A história diz que tudo foi para ele. Ele que comandava o coral lá no céu, tudo de louvor. E sabe o que está acontecendo hoje dentro das igrejas? E ninguém está se apercebendo para isso. Os louvores não são mais cristocêntricos, ou seja, louvores direcionados a Cristo. Hoje o louvor está antropocêntrico, ou seja, louvor direcionado para o homem. É Deus falando assim: eu vou te abençoar, eu vou te ajudar, eu vou te levantar, eu vou te honrar, porque eu sou fiel para você, eu vou fazer cumprir. Meu irmão, eu glorifico a Deus pelo louvor que foi cantado aqui na hora das ofertas. A moça dizia: ainda que eu venha falhar, ainda que eu venha parar, mas eu assim te adorarei. Se você olhar todos os salmos aqui de Davi, você vai ver sempre ele enaltecendo o nome do Senhor. Aquele monte de louvor. E o Senhor fala: mas não estão louvando, estou louvando para eles. Eu não vou me curvar para o homem nunca para louvar ele, para levantar ele, porque a minha glória não dá outra, a glória é minha. Se o homem que quiser chegar perto de mim, ele vai ter que me glorificar, ele vai ter que reconhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Acharam o Levítico? O que está escrito aí, pastor? Lê pra gente. Dá para ler? Vai, missionário. Acompanha na sua Bíblia aí também. Também a mulher, quando mandar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. A mulher, quando tinha um fluxo de sangue, ela estava condenada. Ou seja, uma hemorragia. Vamos falar bem claro, isso é coisa natural. A mulher, quando está nos seus dias de menstruação, para entender bem claro, a Bíblia não diz essa palavra, diz os dias da sua purificação, porque a mulher tem um ciclo que durante o mês ela precisa se limpar por dentro, é o dia do tempo da purificação. Então esse texto diz que quando a mulher estava nesse período, além dizia que a mulher, ela tinha que se separar, ela tinha que se isolar, e ninguém poderia tocar naquela mulher, porque quem tocasse naquela mulher também estava imundo. São 7 dias do ciclo em que a mulher, pela lei de Moisés, ela estava imunda, e ninguém podia se chegar perto daquela mulher. A Bíblia diz aqui, esse mesmo texto que vocês leram, que se a mulher sentasse numa cama, a cama estava imunda. Se a mulher sentasse numa cadeira, a cadeira estava imunda. Se alguém tocasse naquela mulher, a imundo estava. Tinha que se tomar banho e estava imundo durante todo o dia, porque tocou numa mulher que estava com hemorragia. Então nós vemos o caso dessa mulher aqui. Essa mulher aqui estava passando por uma situação muito difícil, muito pior, irmão, do que a sua hemorragia. A doença dessa mulher não era uma doença só física, era uma doença social. Ninguém podia se aproximar. Talvez aquela mulher já estava nas cidades, tinha um lugar de refúgio, onde essas pessoas eram colocadas para fora, separadas. Ninguém podia se aproximar enquanto não se purificava da sua situação. Imagina, 7 dias, as mulheres imundas, contaminadas, amaldiçoadas. E essa mulher foram 12 anos. Nosso texto diz aqui. 12 anos. Que aquela mulher estava longe da sua família. Aquela mulher não recebia um abraço de ninguém. Talvez os seus filhos só olhavam de longe e diziam: mamãe, que vontade de te dar um abraço, mas eu não posso te dar um abraço. Aquela
podia usufruir dos seus bens, jogada no canto. Parece que eu vejo essa mulher naquele lugar onde ficava aqueles doentes, aqueles imundos. Entrava aquelas mulheres que estavam no seu período de purificação normal. Entrava e ficava ali 7 dias. E depois ia embora para sua casa limpa, purificada. E ela dizia assim: mas quando, meu Deus, que eu vou sair dessa prova? Quando que eu vou sair dessa situação? Porque eu nunca fico purificada. Aquela mulher almejava, aleluia, uma mudança de vida. Ela gastou tudo que tinha com os médicos da época. Os médicos tomaram tudo que aquela mulher tinha e não encontraram situação para a vida daquela mulher. Mas o texto diz, para ganhar tempo, que um dia ela ouviu falar de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, para com esse negócio de se preocupar em ganhar alma. A Bíblia diz que Deus não mandou ninguém ganhar alma. No começo eu ficava preocupado porque eu pregava aqui, pregava ali, falava: cadê as almas, Senhor, que não se rende? Cadê que eu não estou ganhando alma? O Senhor falou assim: mas eu não mandei você ganhar, eu mandei você pregar, porque quem vai ganhar sou eu já botei a semente e é o meu Espírito que trabalha. É uma preocupação. Você vai lá pro Facebook e dá os pregadores: preguei em tal lugar, ganhei tantas almas, em tal lugar tantas almas. Eu pergunto: quem é que cuidou? Quem é que cuidou? Quem ganha é quem cuidou. E essa mulher ouviu falar. O texto diz, irmãos, que o milagre não era para esta mulher. Se nós lermos mais em cima, Jesus tinha acabado de expulsar o demônio na cidade de Gadara, tinha atravessado o mar, e quando ele bateu o pé na areia, um homem muito importante naquele lugar, alguém chega para ele e diz: Jesus, a filha de Jairo está para morrer, está doente. E Jesus sai com a sua comitiva e vai ao encontro da casa de Jairo. E uma multidão muito grande acompanhava Jesus. Irmão, hoje nós vemos uma multidão grande acompanhando Jesus. Mas se você for olhar, são poucos que estão sentindo a virtude de Jesus. Muitos estão cegos, não conseguem desfrutar daquilo que Jesus tem. Todo mundo caminhando naquela comitiva. E a mulher disse assim: eu vou até ele. Eu vou até ele. Ela dizia consigo, porque ela não podia dizer para ninguém. Ela dizia só para ela. A texto diz assim: ela dizia consigo: se eu somente tocar nele, eu serei curado. Irmão, você tem que vir para um culto desse aí já decretando a sua vitória. Já é fazer como o irmão disse aqui hoje aqui, ó: quero oferecer esse culto de ação de graça por bênçãos recebidas. Eu vou lá no culto e vou voltar com a minha vitória. Glória a Deus, aleluia. Eu estava numa prova difícil lá no meu trabalho com meu patrão. Eu orando lá na sala, e ele fazia isso por cima de mim, ó. Passava e ia lá pro computador, eu de joelho. A irmã estava pregando na igreja sobre a viúva de Sarepta, e não tinha mais nada. Então não tinha nada, veio um milagre. E ela disse assim: quem quer um milagre? Então onde não tem nada, Deus vai fazer um milagre. Eu fui lá na frente, a missionária Renata estava pregando, e ela disse: o que você quer nessa noite? Eu disse assim: eu quero a salvação do meu patrão. Eu quero a salvação do meu patrão. Irmãos, para a glória de Deus, quando chego na segunda-feira lá no meu trabalho, isso foi no domingo, ele chega perto de mim e fala assim: Pai do Senhor. Eu disse: Pai do Senhor, por quê? Está zombando de novo? Ele disse: não, ontem lá na igreja Missão na Praia da Costa eu aceitei a Jesus Cristo. Quando pregaram sobre Jesus acalma a tempestade. Eu disse: como que Deus é fiel, irmão. É da sua boca que tem que sair a sua profecia. Está difícil, você fala: vai melhorar. Está faltando, você vai dizer: vai sobrar. Profetiza sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo, que vai se cumprir. Aleluia. Se aquela mulher, que todo mundo já sabia a história dela, falasse assim: eu vou até a multidão e eu vou tocar em Jesus e eu vou ser curado, sabe o que eles iam fazer? É a revelação de Deus, tá?
Iam pegar um pedaço de pau, pedra, porque ela estava imunda. Ela não podia tocar em ninguém, porque se tocasse, aquela pessoa estava amaldiçoada também. Ela não podia tocar em Jesus. Ela não podia. Foi um segredo dela, um particular que ela tinha, assim, eu vou e vou tocar. Ela entrou pelo meio da multidão. E quando Jesus ia passando, ela foi na orla. Pegou na orla da veste de Jesus. Aí eu perguntando a Deus, por que na orla, Senhor, se tinha uma veste toda grande? O Senhor me levou lá para a palavra e diz assim que o povo de Israel usava a sua vestimenta. E na borda tinha uma franja azul celeste. Eu perguntei, por que essa veste, Senhor? O Senhor falou bem assim, aquela borda ali significava que todos que olhassem um para a veste do outro tinham que lembrar que eles tinham que cumprir com os mandamentos, que eles tinham que estar ligados nos mandamentos. Era cumprimento, que eles não eram desta terra, que eles eram lá do céu. Por isso aquela mulher entendeu, eu vou pegar na pureza deste homem, eu vou pegar na orla. E quando ela tocou, abençoada ela foi estancado o seu sangue, ela sentiu que o seu corpo melhorou. Aleluia, Jesus. Esse negócio, irmão, de profeta profetizando na sua vida e nada acontece, cuidado, porque tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Cadê as profecias que profetizaram para vocês no ano de 2016 que não se cumpriu? Você acredita, pastor, que ainda tem gente esperando se cumprir? Mas não vai. Pois se Deus falou que era em 2016 que ia acontecer, era em 2016, não é em 2017. Foi carne, meu filho, foi mentira. Joga no lixo, porque Deus não está nesse negócio. Vamos ter o ouvido apurado e um coração limpo, para nós entendermos a voz de Deus. Porque para ganhar espetáculo tem um monte por aí profetizando, assim diz o Senhor, sem temor de padecer no fogo do inferno. Porque a Bíblia diz que o inferno está preparado para o diabo e seus anjos, e mais quem? O falso profeta. E os seus seguidores também vão. Irmão, é muita falta de temor. Abrir a boca e dizer que Deus está falando quando Deus não está falando coisa nenhuma. A história da Bíblia diz que quando os copistas eles iam escrever a Bíblia, naquela época não tinha a impressão que você coloca não sei quantas edições e sai ali dentro de meia hora, não. Antigamente, sabe o que acontecia? Quando alguém queria levar a palavra para outra cidade, o copista, ou seja, o escriba, ele pegava a pena, pegava a escritura do rolo, pergaminho, pegava outro pergaminho e ia escrevendo. De mão, de punho, escrevendo. Quando chegava na palavra Senhor, Deus, eles limpavam a pena para escrever o nome Deus. Hoje o que tem de gente borrando o nome de Deus, com um microfone na mão, a poder no nome de Jesus. Mas voltei com Jeová, porque a Bíblia diz que quem usa de engano não prevalece na casa do Senhor, é desmascarado. O tempo da bondade mesmo, mas chega o tempo da justiça e Deus trata com justiça e retidão. Deus trata. Aquela mulher, pensa na situação daquela mulher estava pior do que nós, todo mundo junto aqui. Porque vocês mulheres sabem como é que fica a saúde de vocês quando vocês estão naqueles dias. Ficam debilitadas. Fora que antes tem uma tal de TPM, que vai aguentar. Misericórdia, esse negócio me dá uma que muda a mulher completamente. A mulher vai chegando naqueles dias, a primeira coisa que ela ri muito, ela fecha a cara. Tem que ser tudo do jeito dela, porque se sair uma vírgula agora, já é motivo de uma briga. O marido vai dormir no sofá.
Vai. Uma situação vai encrencar com tudo, irmão. Largou um copo em cima da pia, misericórdia. Culpa de quem? Da tal da bebê. Sabe o que é isso? O seu próprio corpo se preparando para uma renúncia, se preparando para uma perca, e você vai sangrar, vai ficar debilitado. Algumas ficam brancas, é moreninha com aquela ali, fica branquinha, perde tudo, fica toda desbotada. A anemia, essa mulher está 12 anos, irmão, imagina, 12 anos sangrando. Ela já estava vivendo um milagre, porque já era para ter morrido com 12 anos sangrando. Ela já estava, Deus estava falando assim: vou segurar a vida dela, vou poupar, porque vai chegar o dia do milagre. Eu tenho um tratado na vida desta mulher, vou manter ela de pé. Aquela mulher entrou no meio daquela multidão, irmãos, ó, toda debilitada, com depressão. Porque imagina você ficar longe da sua família. Imagina você, ninguém por conversar com você sequer. Você viveu uma vida solitária. A depressão te pega. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Eu não presto para nada. Ninguém gosta de mim. Eu sou uma imunda. Eu sou uma manchada. Eu estou debaixo da maldição de Deus. Aquela mulher se espraguejava. A anemia te fala contra a fraqueza, então. Talvez eu acredite que essa mulher, ela tocou na hora da fé de Jesus, sabe por quê? Porque ela já estava se arrastando. Estava se arrastando, foi a oportunidade que ela teve de pegar e tocar. E quando ela tocou, por trás, ela não teve o privilégio de olhar nos olhos de Jesus, ela tocou por trás. Porque Jesus estava passando para outro milagre, não era para ela. Não era para ela. Na mente de Jesus nem estava a mulher do fluxo do sangue, nem estava ela, nem estava. Jesus estava focado na filha de Jairo. E quando Jesus passa, a multidão oprimindo Jesus, apertando, ela vai e toca. Jesus fala assim: para todo mundo agora, porque alguém tocou em mim. Alguém tocou em mim. Pedro desligado. Senhor, que pergunta besta. Tocou no Senhor? Desde quando nós descemos do barco, tem gente tocando o Senhor. Tem gente passando a mão no seu cabelo. Tem gente te abraçando. Tem gente botando veste no chão para o Senhor passar. E agora o Senhor tem que dizer que alguém te tocou. Que negócio é esse? Jesus falou: porque esse toque foi diferente. Aleluia. Ele tocou, tocaram na minha veste, mas não tocaram nele, tocaram no meu coração. Porque saiu virtude de mim. Saiu um poder diferente de mim. Alguém sugou um pouquinho da minha virtude, do meu poder, e teve milagre. Irmãos, o milagre já tinha acontecido em secreto. Glória a Deus. O texto diz que a mulher veio por trás, tocou, e na mesma da hora foi curada. Depois disso tudo, quem foi que me tocou? Houve um rebuliço. Queriam saber, até por preocupação, quem é que tocou. Deve estar com algum problema. Quem é que tocou no mestre? O que está acontecendo? A mulher viu aquele alvoroço todo. A mulher tremendo e temendo. Temendo por quê? Porque ela sabia que tinha tocado em Jesus. Dizia assim no seu coração: talvez eu até prejudiquei ele tocando nele. Mas tremendo por causa da condenação, porque ela dizia assim: alguém pode me dar uma pedrada agora, porque eu toquei no mestre. Eles não sabem da minha situação. E Jesus falou bem assim: não, filha, vai em paz. Irmãos, em todos os milagres da Bíblia, você nunca vai ver Jesus chamando alguém de